Junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve, né, a consolidação, segundo o próprio Ministério da Defesa da Rússia, que um drone americano, o drone conhecido ali como MQ-9A, ele estava sobrevoando um território do Mar Negro e ele estava sendo utilizado, galera, convenhamos, tá? Reino Unido, Estados Unidos, a própria Turquia, a própria Rússia, enfim, eles utilizam ali sistemas de aviação para vistoriar as atividades militares, ou até mesmo não militares, comerciais, em regiões geopoliticamente estratégicas. Convenhamos, pessoal, a gente vai discutir um pouco mais no vídeo daqui a pouquinho, né? Mas com o Mar Negro sendo um alvo de tensão cada vez maior, com drones marítimos sendo utilizados, principalmente pelo lado dos ucranianos, mas também minagem, acordo de grãos, ataque ao porto de Odessa, Novorossiysk, por exemplo, não é exatamente o Mar Negro, mas ali na região do Mar Azov. Também, galera, foi atacada, essa região tá muito tensa, né? Os Estados Unidos também tá colocando os seus equipamentos. E, galera, em tese, a Rússia não pode fazer nada, porque existe uma área que é limite de território russo, né? A gente coloca ali o mar territorial, zona econômica exclusiva, mas o Mar Negro em si, ali no meio, pessoal, é território internacional. Só que quando começa a se aproximar, a Rússia pode exigir algum tipo de resposta. E aparentemente foi isso que aconteceu, e por isso que um caça russo, o Su-30, ele foi convocado pelas forças russas para expulsar esse drone. Não aconteceu nada mais grave, tá? Não houve um ataque direto, um conflito direto, como já aconteceu no passado, inclusive, tá? Mas dessa vez, somente o drone, ele saiu daquelas posições. Como eu falei pra vocês, galera, rolou, né, a reunião na Arábia Saudita, e acho que é muito sintomático, né, do que representa ser a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país que quer ingressar para os BRICS, a Arábia Saudita é um país que mantém boas relações com o Putin, o OPEP+, negocia, por exemplo, o preço do petróleo. Essa reunião, a Rússia ela não foi convidada, mas a Arábia Saudita, ela se comprometeu, o Bin Salman, a passar todos os resultados para a Rússia, né, para saber exatamente o que estava sendo discutido. Então, ser a reunião na Arábia Saudita é o sintoma, pessoal, inclusive, né, mediado pelos Estados Unidos, pelo Jake Sullivan, que participou ali da reunião, que é uma reunião que pretendia ser imparcial. Essa reunião, na prática, ela não busca o apoio dos países do G7, porque os países desenvolvidos já estão apoiando a Ucrânia, inclusive com repasse de armas, tecnologias, dinheiro e por aí vai. Buscava o apoio dos países emergentes. Pô, galera, Egito, México, China, Índia, Indonésia, né, os países chamados Sul Global. Eu sei que nem todos que eu citei estão exatamente no hemisfério sul, mas o conceito de Sul Global, ele transcende somente a linha do Equador, tá? É no sentido mais geopolítico da coisa. Então, a questão do Sul Global, dessa união do Sul Global em favor dos ucranianos. O Zelensky, galera, ele bateu o pé para que aqueles 10 pontos pela paz fossem seguidos como forma de orientação, né? Algum tipo de documento oficial assinado. Na prática, pessoal, esses 10 pontos pela paz, eles contavam, por exemplo, com a desocupação de todo o território invadido pela Rússia, a Crimeia sendo devolvida integralmente para a Ucrânia podendo ter o livre-arbítrio de pertencer ou não à OTAN. E aqui eu não estou julgando, pessoal, os méritos, se a Ucrânia está certa ou não em adotar essas posições, essa posição geopolítica. Eu estou indo no sentido mais profundo da coisa, que são coisas assim, muito, digamos, boazinho, muito otimistas, vamos colocar, do lado dos ucranianos, que é óbvio que os russos eles não vão aceitar. O cara vai devolver a Crimeia, vai devolver todos os territórios que foram ocupados, invadidos aí pelos russos. Vai ter a promessa que a Ucrânia fazer parte da OTAN, óbvio que a Rússia não vai aceitar. E os países emergentes, pessoal, todos eles se posicionaram nesse sentido, tá? Não dá pra ter um processo de paz se a gente não convida a Rússia. Então, por isso que eu falei, né? Pô, queria um apoio para esses 10 pontos pela paz? Não conseguiu. Queria algum tipo de documento oficial assinado que pressionasse a Rússia. Tá vendo? Ó, até os seus parceiros aqui, ó. Até a Arábia Saudita, até a China, até a Índia, até o Brasil, estão falando que você é o culpado e o responsável pela